Olá, gente, boa noite. Vou esperar vocês entrarem para nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tanto no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem para a gente começar a nossa live de segunda-feira, que vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que a gente ainda não tinha abordado aqui e um tema também que foi sugerido na caixinha de perguntas que eu deixei para vocês. Mas espero que, se estiverem me ouvindo bem, sinalizem para mim que o som tá bom, só para eu poder continuar aqui ou fazer algum ajuste que for necessário, caso vocês não estejam me ouvindo. Minha voz não está na melhor performance, mas a gente segue aqui, tá? Bom, espero que todos estejam muito bem, espero também que vocês estejam me ouvindo. Vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Maíra Trevisani, sou profissional de educação física, sou especializada em atividade física para as doenças crônicas, né? Todas as doenças que têm um prazo assim de tratamento, de duração maior que 3 meses, é aí que eu tenho essa especialização, e sou mestre em promoção da saúde para o paciente oncológico. E esse perfil, todas as minhas redes sociais, elas são voltadas para ensinar, principalmente a mulher que é acometida pelo câncer, que foi diagnosticada hoje ou já foi no passado, diagnosticada pelo câncer, para que ela supere esse diagnóstico com qualidade de vida. Tá? Então a nossa proposta aqui é passar esse conteúdo de muito valor, tendo cunho prático, baseado totalmente na ciência. Então todos os estudos mais atualizados que saem, que são publicados com esta população, é aquilo que a gente tenta incorporar no nosso trabalho, no nosso método, para trazer essa verdade, essa realidade para o paciente oncológico, que a gente hoje já sabe que pode ter um cenário muito diferente do que aquele que há tanto tempo nos amedronta, tá certo? E aqui na live, durante a live, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, qualquer comentário, e aquilo que eu puder ajudar, aquilo que eu puder esclarecer, estarei aqui para isso. Estou aqui para servir vocês da melhor forma possível. E vocês que vão assistir essa live depois, né, no replay, na gravação, enfim, que vai ficar aqui gravada no meu perfil, fiquem à vontade para mandar pelo direct, para mandar perguntas, e sempre que eu puder, ou nos comentários, né, eu esclareço, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me digam aí se tá tudo certo, e assim a gente começa. Eu tô aqui meio descabelada, deixa eu arrumar, né, pra ficar bonita pra vocês. Então vamos lá, gente. Foi sugerido para que a gente conversasse hoje sobre a questão de exercício físico para quem tem metástase óssea, né? É um tema bastante interessante, é um tema que a gente ainda não tinha conversado aqui, como eu tinha falado anteriormente, e é super válido, porque há um mito muito grande, tanto para com o paciente de qualquer tipo de diagnóstico de câncer, independente de qual ele seja, que o paciente oncológico ou não deve fazer exercício físico, ou ele tem medo, né, de fazer qualquer atividade física, ou então falar, Maíra, eu prefiro terminar o tratamento primeiro para depois me aventurar. Mas isso, gente, hoje em dia a gente já sabe que não precisa ser assim. Entendo que são pouquíssimos profissionais que têm o entendimento e têm a expertise para tratar, né, o paciente oncológico, para tratar vocês que estão vivenciando isso. Por isso até que a gente está aqui na internet, que a gente tem maior abrangência. Então aquelas pessoas que eu não teria a oportunidade de tratar, né, porque só me conheceriam aqui dentro de um local onde eu atendo, hoje com a internet eu consigo acessar, mesmo que online, muitas pessoas. E a gente cada vez mais vem ganhando força, né? Então, sempre que eu começo uma live, eu falo para vocês, se vocês conhecem alguém que precisa desse conteúdo, clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live para mais pessoas terem acesso à qualidade de vida, independente desse diagnóstico que é tão desafiador, tá certo? Olha, gente, se estiver, por favor, quem puder, sinaliza para mim falando que o som tá bom, que outro dia comecei a live, falei, o som não tava bom, tá? Se vocês puderem sinalizar para mim, eu agradeço bastante. Fala, Maíra, tá ok, eu sigo aqui.
E esse tema, quando a gente fala de metástase óssea, né? Primeiro que quando a gente fala de metástase, já é bastante desafiador, porque é algo que eu gosto sempre de colocar aqui para vocês, porque na prática, que vai muito além do que a gente lê em artigo, tá ok, Luz? Luz dá uma camada, obrigada. Na prática, a gente observa assim, a gente tem o grupo dos pacientes, né, das pacientes que são diagnosticadas e assim num estágio bastante inicial e que às vezes assim nem tem um prognóstico de metástase nem nada. Então são o tipo daqueles, o grupo daquelas que a gente chama assim dos possíveis curáveis, né? Elas mesmas se classificam assim. E tem o grupo daquelas que estão vivenciando a metástase, que já ou diagnosticou o câncer num estágio mais avançado, ou realmente teve uma recidiva, ou o câncer era agressivo e foi para uma metástase. São várias as situações. E esses dois grupos, né, o que acontece? A que não teve metástase, né, ela morre de medo de ter esse diagnóstico de metastático, né, morre de medo e é óbvio, é compreensível. E as que são do grupo que já estão com diagnóstico de metástase, olham para o grupo que não tem metástase e falam assim, elas não sabem o que é vivenciar um câncer tão grave, porque o delas é curável, então ok. Parece que em algum momento elas são separadas, mas eu faço questão de unir, porque assim, primeiro que o medo, ele não tem que ser um paralisador, ele tem que ser um motivo para que a gente se cuide. O medo é importante, mas ele não pode nos paralisar e muito menos nos impedir de nos unirmos frente a um diagnóstico como esse, que quanto mais forças unidas, melhor é o desfecho. Isso a gente já sabe, vários estudos vêm trazendo isso. Então, quando a gente fala para o grupo metastático, né, o grupo das pessoas que estão vivenciando a metástase, existem várias emoções ali sendo trabalhadas e que elas parece que não, elas precisam ser trabalhadas assim com muito respeito, com muita cautela, porque pode impedi-las, né, pelos receios, pelas cautelas que precisam ter por conta da saúde e tudo mais, por conta do quadro clínico, elas às vezes elas se distanciam da qualidade de vida, né? E isso é algo muito, muito importante. E é um cuidado que eu tenho para quando eu monto um programa, né, de atendimento a essas mulheres. Claro, serve para homens, mas o meu atendimento maior é com mulheres. Eu procuro sempre trazer um respaldo de tranquilidade, um respaldo científico numa linguagem muito simples, para que a gente compreenda o que está acontecendo no nosso organismo, que é super importante, para que elas destravem, para que elas se sintam seguras, para se exercitar, para buscar a sua qualidade de vida, que não é só se exercitar. Eu trabalho com 6 pilares, mas hoje a gente vai falar do exercício. E quando a gente fala de uma metástase óssea, aí a gente precisa ter detalhes que a gente precisa aprimorar aqui com vocês para que a gente não saia dessa live achando que pode tudo ou que não pode nada. Precisa entender caso a caso, mas eu vou deixar aqui de uma maneira mais clara possível para que você se encontre nesse caminho. Mas eu gosto de lembrar sempre, tá? Tudo que é falado aqui, a gente é para somar ao seu tratamento convencional. Tá? Então, o seu tratamento convencional, embora eu saiba, principalmente numa doença metastática, às vezes a gente fica cansada, fica exausta, a gente fica desanimada muitas vezes, mas não podemos abandonar esse tratamento. Não podemos negligenciá-lo em hipótese alguma, porque ele é o top one, é aquilo que primeiro precisa ser feito. Então, tudo que é falado aqui é para somar ao seu tratamento convencional. Uma das coisas que eu falo para as minhas pacientes é: leve esse conteúdo para o seu médico, esclareça com ele que você vai se sentir mais segura, tá certo? Então, quando a gente fala dessa doença metastática, que envolve várias emoções, como eu disse anteriormente, a gente também tem que ter a cautela que esse tratamento complementar, ele pode e precisa ser feito respeitando os limites, respeitando as condições de tratamento atuais.
Então, por exemplo, se a gente está passando por uma quimioterapia, né? A gente sabe que pode haver, depois de 1 ou 2 dias, ou às vezes no mesmo dia, a gente pode apresentar ali algum desconforto. Não é para que você tenha que fazer um esforço sobre-humano, né? Ai, não tô bem, vou ter que me exercitar. Não é isso. É para que você se respeite, mas que o medo não te paralise. Por isso esse conteúdo eu quero esclarecer aqui com vocês, tá? Então, quando a gente fala de uma doença metastática óssea, primeira coisa que a gente precisa entender para aquelas que não tiveram esse diagnóstico: não são todos os cânceres que têm essa característica de se desenvolver de tal maneira que possa se tornar um câncer metastático ósseo, ok? Então, quais seriam os cânceres que têm esse risco, tá? Cânceres hormonais, como mama e próstata, o melanoma, tá? Câncer de rins, também pulmão e bexiga, tá? E esses são os tipos de cânceres que podem, num caso de um diagnóstico tardio, quando o estadiamento do tumor já é mais avançado, 3 ou 4, pode migrar sim para uma doença metastática óssea, tá bom? Os outros tipos de cânceres, fígado, cerebral, outros tipos de cânceres não têm esta característica, tá? Isso é importante a gente ressaltar. Aí você vai falar, ai, Maíra, tenho câncer de mama, vou ter metástase óssea. Não significa isso, tá bom? Por isso, o que os médicos, a ciência sempre preconiza? Quanto antes a gente fizer os exames, tá? Porque o que acontece? Quando você é diagnosticada com um câncer de pulmão, de rim, de bexiga, de mama, de próstata, um melanoma, é um protocolo médico, mesmo que seu estadiamento de tumor seja ali no inicial, é um protocolo médico que eles peçam alguns exames. Porque a doença metastática, ela pode aparecer independente do sintoma. Que sintoma? Na doença metastática óssea, podem ser os sintomas dores ósseas, podem aparecer fraturas, tá? Pode ter um aumento de líquido no local, então se perceber algum edema, algum inchaço, isso pode acontecer. Mas mesmo na ausência desses sintomas, os médicos precisam averiguar. Então eles vão pedir para vocês um raio-x, uma tomografia computadorizada, uma ressonância. Eles vão pedir também marcadores tumorais, ósseos, podem vir a pedir uma biópsia óssea. Então, o que a gente precisa fazer? Ah, tenho câncer de mama. Se o médico pediu esses exames, vamos fazer os exames. Maíra, que medo de ver o resultado. Eu concordo. Tem pacientes que, dependendo de como ela se apresenta, eu peço até para que não abra o exame antes do médico. Para que ela não fique procurando lá no Google, vendo coisa que não deve, tá? Porque o Google não tem todas as informações da forma como a gente gostaria. A gente tem que saber pesquisar. Então eu sempre falo, não abra então, tá ansiosa, espera um pouquinho, deixa o médico abrir, ele vai esclarecer tudo pra você, tá? Mas esses exames são um protocolo pra quem tem esses tipos de cânceres que eu falei pra você. Ah, Maíra, eu tenho esse câncer e o médico não pediu. Grava essa live, anota no papel os exames e vai lá questionar seu médico. Doutor, olha, eu vi numa live de uma pessoa que é mestre nesse assunto e ela falou que eu precisaria fazer esses exames porque o meu tipo de câncer pode vir a dar um câncer metastático. Será que não valeria a pena a gente fazer o exame? Gente, tem médicos excelentes e tem médicos que a gente precisa ficar em cima, né? Como todo profissional da minha área também tem, todas as áreas têm. Então, vale aqui esta informação de conteúdo de valor, tá? Claro que com muita humildade, com muito respeito ao médico, a gente perguntando e a gente ajuda ele no nosso prognóstico, tá certo? Então, feito todo esse cenário, vamos imaginar que você está vivenciando um câncer metastático ósseo, né? Você foi lá, teve o diagnóstico agora, por exemplo. O que a gente espera desse diagnóstico? Primeiro, a gente espera que a gente precisa controlar essa doença, tá? É uma doença num nível mais agressivo, né? Uma vez que ela é metastática. E a gente não pode negligenciar o tratamento. Qual tratamento? Dependendo do tipo do câncer, por exemplo, se ele for hormonal, como mama e próstata, tá? Fica até um trava-línguas, né?
Geralmente, tá? Não é em todos os casos, mas geralmente, um câncer metastático proveniente de um câncer inicial de mama ou de próstata vai precisar de um tratamento sistêmico. O que é um tratamento sistêmico? É um tratamento que vai vir pela sua corrente sanguínea como uma quimioterapia, né? Para combater essas células que estão lá prejudicando alguma das suas estruturas ósseas, que podem ser membros inferiores, né, pernas, membros superiores, os braços, coluna vertebral, lombar, são os locais onde apresentam, né, muitas vezes, a metástase óssea. Então, a gente vai precisar fazer a quimioterapia ou novamente, ou aumentar os ciclos, vai depender do quadro, tá bom? Então, isso pode acontecer. Se for um outro tipo de câncer, como os outros que eu falei, pulmão, rim, bexiga, né, um melanoma, pode ser que o tratamento seja local. Então, por exemplo, se o tumor está na lombar, vai fazer uma radioterapia local. Ou pode passar por uma cirurgia local para retirada desse tumor, associada a uma rádio ou não, tá bom? Então, cada caso é um caso. O que eu faço para as minhas alunas? Quando a gente começa o nosso protocolo, a gente faz ali uma anamnese muito profunda e a gente precisa entender os focos, tudo o acompanhamento, tudo direitinho, para entender qual é o protocolo que que ela tá vivenciando com o médico dela, que vai ser com base nele que ela vai vivenciar o protocolo de toda uma estruturação de estilo de vida, que tem um exercício nela, tá? Nesse protocolo tem um exercício, que é aí que a gente entra, né, para fazer os exercícios corretos para uma doença metastática óssea. Mas tem um detalhe aí que a gente precisa falar, tá bom? Para metástase óssea, eu vou classificar em 2 grupos, porque é maior, assim, são 2 grupos maiores. Claro que tem um meio do caminho aí, que eu vou falar também, mas na sua maioria, são 2 tipos que são classificados a metástase óssea. Tem 2 tipos de metástase óssea, vamos colocar assim. Tem as líticas, tá? E quem vai te falar isso é o seu médico oncologista, tá bom? Através daqueles exames que eu falei que a gente precisa fazer quando tem cânceres que podem desenvolver a metástase óssea, tá bom? Não são todos os tipos. Então, as líticas, o que faz uma metástase óssea lítica? Ela deixa o nosso osso mais poroso, ou seja, ela deixa buracos no nosso osso. Então, imagina o osso aqui, ele tem que ser denso para aguentar, ela forma buracos. Vamos imaginar que o osso forma buracos, né? Essas células tumorais, ela faz isso. E aí, quando formam buracos nos nossos ossos, esse osso fica frágil, tá? Então, ele fica frágil, ele tem risco de fratura. E a gente não quer mais problema na nossa vida, tá bom? Além do que, a própria quimioterapia, ela pode também trazer um sintoma no longo prazo, que a gente chama de toxicidade óssea, que é o enfraquecimento dessa densidade óssea. Então, são situações que a gente precisa ser submetido, porque o câncer é uma doença grave e a gente tem que ter um tratamento agressivo, tá? Mas que tem alguns efeitos adversos e que a gente pode tratar. O importante é que a gente precisa saber o quê? Não precisa se desesperar. A gente pode tratar e diminuir esses riscos, ok? Mas o primeiro momento tive diagnóstico? Ok, tenho diagnóstico. Segundo momento, que tipo de metástase eu tenho? Quanto mais informação você tiver sobre o seu diagnóstico, mais empoderada você fica para se submeter a tratamentos tanto convencional como complementar, que é isso que a gente propõe aqui, tá bom? Então, as líticas deixam os ossos mais frágeis, tá certo? O segundo tipo são as blásticas, tá? O que são as blásticas? As blásticas fazem o efeito contrário. Ela deixa o seu osso mais denso, ela causa cicatrizes nos ossos, deixam eles mais densos, então as chances de fratura são menores, tá bom? E tem ali um meio de caminho que pode apresentar, que é algumas que são acometidas na coluna vertebral. E as da coluna vertebral, elas têm
um agravante que ela mexe com a nossa medula espinhal e pode ter uma compressão ali, causando danos graves no nosso sistema, nas nossas funções neurológicas. Então a gente vai ter o que de consequência? Perda de força muscular, a gente vai ter o quê? Falta de sensibilidade nos membros superiores, nos membros inferiores, ou seja, de pernas e braços. Então, isso pode acontecer também, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando. Então, primeiro estágio, eu não sei se eu não tive diagnóstico de câncer metastático ósseo, mas eu tive diagnóstico de câncer de mama, câncer de próstata, eu tive um diagnóstico de câncer, um melanoma, eu tive um câncer de pulmão, tô com um câncer de rim, tô com um câncer na minha bexiga. Todos esses cânceres podem, no estágio mais avançado, podem se tornar uma doença metastática óssea. Quais exames eu faço, Maíra, para saber disso ou não? Então o médico ele pede pra gente raio-x, pede tomografia, pede ressonância, pede biópsia óssea quando necessário, pede marcadores tumorais, tá certo? Então, feito isso, se você não teve diagnóstico depois desses exames, continue seu tratamento, segue aqui, vamos com tratamento complementar, tratamento convencional, e se tudo correr bem, a gente não vai ter esse diagnóstico. Caso contrário, não quer dizer que correu mal, quer dizer que teve uma metástase óssea. O que a gente precisa saber? Que tipo de metástase eu tenho? Se é a lítica, ou seja, meu osso é mais frágil, ou se é a blástica, que o meu osso é mais denso. Em alguns casos mais raros, se tem um processo ali na coluna vertebral que pode me desencadear um probleminha nas minhas funções neurológicas, com perda de força muscular, falta de sensibilidade nos membros superiores ou inferiores. Ok? Sei disso. Como que eu me trato agora? O exercício é para mim? Eu posso fazer exercício? Olha que coisa boa. Você pode e você deve fazer exercício físico. A grande questão que eu gosto sempre de colocar, do mesmo jeito que você busca um oncologista para tratar desse seu momento, tá? Que é um momento e que vai passar, tá certo? Com toda a ajuda possível. Você também precisa de um profissional, né? Especializado neste processo, tá certo? Primeiro, dependendo do quadro, se você já tem uma doença metastática, não sabia que podia fazer exercício e que tá aí com já teve alguma fratura, já tá enfrentando alguns desafios por conta da doença metastática, primeiro momento a gente precisa buscar uma fisioterapia que tenha especialização em oncologia, para trazer você a uma condição de exercício físico. Quantas sessões? Aí vai variar do quadro, mas em média de 10 a 20. Feito a sua fisioterapia, você se reabilitou, você pode fazer o exercício físico, você deve, na verdade, de preferência, acompanhada por um profissional de educação física especializado no assunto. Maíra, nós temos muitos? Nós não temos muitos, mas nós temos este canal para te ajudar. Caso tenham dúvidas, manda para mim, o que eu puder fazer, eu ajudo para vocês, até que a gente possa abrir novas turmas. Mas o importante é o quê? Não faça nada com dúvida. Teve dúvida, fale com o seu médico, tá? E olha, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Fale com ele. O que eu vou sugerir aqui a vocês é pautado justamente nesses quadros e pautado no que a ciência nos traz de segurança. Porque qual é o nosso objetivo? Por mais que você queira inúmeros objetivos e você tem todo o direito de querer até questões estéticas, questões de qualidade de vida, questões de melhora, de você se sentir mais saudável, embora esteja vivenciando uma doença, tá? Você pode e deve buscar essa saúde. Você precisa saber exatamente o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Mas o nosso objetivo maior é o quê? É trazer qualidade de vida a você, trazer funcionalidade, trazer condições para que você vivencie sua vida da melhor forma possível e do jeito que você quiser, trazendo condições para que você suporte o seu tratamento e supere esse diagnóstico com qualidade de vida. Isso é o nosso objetivo maior, tá certo? Então, o que a gente tem que pensar? Gente, os ossos,
eles só se movem porque os músculos dão condição a ele, tá? Quanto menos músculo eu tenho, mais desprotegidos nossos ossos estão, tá? Então, a parte muscular, ela é, assim, o objetivo, o alvo. Só que a gente tem uma questão. Lembra que eu falei que a gente tem 2 tipos principais de doença metastática óssea? As líticas, que deixam o osso mais frágeis, elas têm chance de fratura, não tem? Eu falei pra vocês, o osso fica com buraquinhos, às vezes precisa fazer enxertos com cimento ósseo, e aí o médico que resolve isso, tá? Deixa o osso fraco, pode ter fratura. O que você não deve fazer? Nesse caso, você não deve fazer exercícios com impacto, tá? Não são recomendados exercícios de impacto. Então, corrida, né, pular, não são recomendados para quem tem doença metastática óssea da classificação lítica, porque seus ossos estão frágeis. Mas você precisa fortalecer a sua musculatura com exercícios, tá? Sem impacto, mas que promovam força muscular. Porque com esse músculo forte, os seus ossos tendem a estar mais protegidos. Além do que, lembra que eu falei que a própria quimioterapia pode trazer esse efeito adverso, que é a toxicidade óssea? A musculação, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam de fazer, mas a gente tem um jeito, técnicas para transformar esse momento um momento também prazeroso, tá? A musculação feita num longo prazo, ou seja, tendo ali mais que 8 semanas de duração de constância, feitas pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, respeitando os intervalos, respeitando o seu tratamento, o momento que a gente está melhorzinha, o momento que a gente não está tão bem, mas sendo feito com constância, elas produzem num longo prazo, ou seja, você começa e vai fazendo 2, 3, 4 meses, a gente começa a ver um ganho importante dessa força muscular. E quando a gente começa a criar o hábito, que é algo que a gente fala bastante aqui, que são transformações, técnicas de levar você a trazer esse hábito do exercício para a sua vida, não ser um peso, e sim um estilo de vida mesmo. Quando você consegue incorporar, e também tem técnica para isso, você começa também a ter uma resposta na diminuição daquilo que é chamado de toxicidade óssea, ou seja, o seu osso, o músculo tem a capacidade de trazer saúde à sua estrutura óssea, embora esteja com uma doença metastática óssea. Olha que interessante. Então, a musculação é um dos carros-chefes para este quadro. E é super importante que você tenha junto de você um profissional que saiba planejar este treinamento, né, de acordo com a sua condição clínica. Muitas vezes ali com o seu médico, e é o trabalho que a gente faz. A gente precisa estar em contato com os médicos, eu entro em contato com os médicos das minhas alunas pra gente caminhar junto. Lembra que eu falei? Isso é um tratamento complementar ao seu tratamento convencional, que jamais deve ser abandonado. Então, pra quê? Pra que a gente supere esse diagnóstico de câncer com qualidade de vida, tá bom? Temos essa situação das doenças metastáticas ósseas líticas. Agora, o que as pessoas que não têm essa categoria de doença metastática e tem as blásticas, né? Categoria de doença metastática óssea blástica, podem fazer de exercício. Neste caso, você que está vivenciando essa doença metastática blástica tem uma situação um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Por quê? Lembra que a blástica deixa seus ossos com cicatriz, então o osso fica mais endurecido. Então você pode sim, não há restrição de exercício para você. Os exercícios de impacto, eles podem ser feitos desde que você também tenha uma progressão. E mais uma vez,
a musculação é o exercício mais recomendado para você. Primeiro, lembra que eu falei a questão da toxicidade óssea. Então, a musculação ela vai trazer saúde a toda a sua estrutura óssea, tá? E aí você vai poder fazer uma progressão até sim você chegar num estágio, por exemplo, de fazer algum exercício de impacto, que seja corrida, fazer uma dança, você pode fazer hidroginástica, que também tem impacto, muitas pessoas acham que não, mas tem, tá? Pouquinho, mas tem, tá? Pode fazer algumas atividades com maior segurança, né? Com tranquilidade de execução, que traga a você prazer. Porque o que a gente vê muitas vezes? A paciente vem, para mim, dependendo do momento, ela vem enrijecida para o exercício, ela vem tensa, porque ela tem medo. E é super compreensível esse momento. O que a gente precisa promover é um relaxamento, é a descoberta do prazer durante o processo do treinamento, que eu falo sempre que é o momento que elas estão se cuidando, é o momento que elas estão com elas mesmas, é o momento que ela pode, sabe, se libertar, se sentir num corpo saudável e muitas vezes nem lembrar que a doença tá ali, né? A gente precisa às vezes desconectar e durante o exercício vão sendo liberadas substâncias no nosso corpo de imenso prazer. Mas primeiro a gente precisa destravar esse processo do medo, da insegurança, do não sei se eu posso, tenho medo de fazer isso e me prejudicar, tá? Por isso a necessidade de um profissional que entenda do seu caso, que esteja mergulhado no seu quadro clínico, que entenda exatamente as suas vontades, porque sim, você pode ter vontade. Tem aluna que eu falo, bom, agora é hora da gente agachar. Ela fala, ai, mãe, eu não gosto de agachar. Eu falei, então vamos fazer de um jeito diferente? Como que você faz para pegar seu filho? Ah, eu faço assim, então vamos fazer o exercício de pegar o filho. É o mesmo movimento, mas para a cabeça dela é um ato mais significativo, porque o que uma mulher com diagnóstico, qualquer mulher quer, né, que tem filhos, né, ela quer conseguir continuar cuidando dos seus filhos. Quando ela tem o diagnóstico e tem um filhinho pequeno, ela morre de medo de não poder vivenciar os prazeres que é os primeiros passos de um filho, sentar no chão com o filho. Então a gente precisa ressignificar esse momento para ela não pode perder esse prazer. Então eu trago as minhas alunas para isso, para vivenciar. Olha, vamos pegar o seu filho aqui agora, vamos sentar aqui, vamos levantar. Quando ela começa a perceber que ela não precisa se sentir amedrontada, paralisada. O medo faz parte da proteção, mas ela não precisa paralisar por conta do medo, do diagnóstico, por medo de se machucar. O médico fala, Maíra, eu posso ter fratura, eu não posso cair. Ela vai se sentindo mais segura, tudo tende a melhorar, tá? Então isso é possível, isso é viável e eu super recomendo, mas precisa de um acompanhamento de alguém que entenda exatamente, se não eu, algum profissional que entenda exatamente o que você está vivenciando. Tá bom? Além da musculação para esses dois casos, lembra que eu citei o terceiro da coluna vertebral, tá? Lembra que eu falei? Perde força muscular. Mais uma vez, musculação é fundamental. Só que, para os três casos, mas principalmente para esse terceiro, que a gente perde alguma função neurológica, a gente precisa de exercícios de estabilidade. A gente precisa... Obrigada, amiga, com certeza, abraço. Ah, que bom. A gente precisa de exercícios de estabilidade. Por quê? A gente precisa tomar cuidado com as quedas. Só que a gente precisa cuidado com as quedas, mas a gente não vai ter aparatos o tempo todo. E nem sempre, tá? Você quer ficar dependente. Quer dizer, nem sempre não. Ninguém quer ficar dependente de dispositivos ali de segurança ao nosso lado. A gente quer poder ter autonomia para ir e vir com tranquilidade, trabalhar, subir no ônibus, descer de um ônibus, andar no metrô, subir num carro, descer de um carro, fazer as nossas coisas, tá? Então, exercícios de estabilidade. O que são exercícios de estabilidade? E aí, mais uma vez, a gente precisa ter um profissional que entenda disso, tá? São exercícios que promovam equilíbrio, promovam que você consiga se sentir segura numa posição para que outras musculaturas
né, que a gente chama de, são os músculos estabilizadores. Outras estruturas que a gente chama, eu falo aqui nome técnico, mas assim, para vocês, aos poucos vocês vão entendendo melhor isso. A gente chama de proprioceptores, que são ali muitos neurônios ali que mandam informação para o nosso equilíbrio, para os nossos ajustes, né, de estabilidade, para proteger as estruturas do nosso corpo que estão vivenciando a doença metastática, tá? Então, associado à musculação e a exercícios de estabilidade, tá? Lembrando que as doenças líticas, que os ossos estão mais frágeis, a gente não pode impacto, não pode, mesmo com o avançar do treinamento, impacto não é recomendado, tá? Por exemplo, sobe e desce escada, não é recomendado, tá? É importante a gente entender isso. Se tiver no estágio de treinamento mais avançado, a gente precisa ver os exames. Então, vamos colocar aqui, não, impacto não. Impacto é aquilo que a gente choca. Fazer uma caminhada mais intensa não é recomendado. Correr não é recomendado. Mas musculação é. Se você quiser nadar, pode, tá? Se você não estiver fazendo radioterapia, pode, tá certo? A gente pode, dependendo do quadro, liberar uma dança ou outra, uma coisa mais leve, tá? Aí a gente precisa ver caso a caso. No caso das doenças blásticas, aí a segurança é um pouco maior, porque os ossos estão mais fortes, mas é uma doença metastática, então a gente precisa olhar. Então, musculação, exercícios de estabilidade também. E para a coluna vertebral, musculação adequada, tá? Importante isso, junto com exercícios de estabilidade, para que a gente retome, primeiramente, qualidade de vida, autonomia, você poder fazer tudo o que você desejar, tá? Isso é muito importante. Para você poder ter saúde, para continuar seu tratamento convencional e diminuir qualquer sintomas adversos, como uma toxicidade óssea, independente da metástase, tá? Isso é super importante. Passamos desta fase, aí a gente vai para a fase só de ganhos. Aí você pode pensar na sua estética, aí você vai pensando na sua autoestima, você vai se reconstruindo enquanto mulher, aquilo que você desejar para a tua vida, emagrecer ou ganhar um pouquinho de peso que precisa, porque a musculatura também encorpa. Então, aí o céu é o limite, tá? Mas no primeiro momento, se você tá vivenciando isso, busca esses exercícios que eu acabei de falar para vocês, tá? Se tiverem qualquer dúvida, mande aqui para mim, manda nos comentários, manda por direct. A gente tá aqui para servi-las da melhor forma possível, porque juntas a gente vai sim superar o diagnóstico de câncer com qualidade de vida. Tá bom, gente? Se vocês não tiverem nenhuma perguntinha, eu vou encerrar essa live aqui, tá? Agradecendo muito a presença de vocês, agradecendo muito aqui toda a audiência de vocês. Falo sempre, se tiver alguém que precise desse conteúdo, manda aqui no aviãozinho para as pessoas, compartilhem. Quanto mais pessoas souberem que isso é possível, a gente vai poder ajudar mais pessoas, tá certo? E claro que a gente tá aqui para servi-las mesmo da melhor forma. Combinado, gente? Obrigada a todos. A gente se vê segunda-feira, mas todos os dias com conteúdos gratuitos aqui para vocês, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma. A live vai ficar salva, então assistam quando quiser. Também tem meu canal do YouTube, que tem conteúdos lá, tá? E se tiverem dúvidas, como eu sempre falo, manda por direct, manda nos comentários, que sempre possível a gente retorna para vocês. Tá certo? Então, ótima noite, cuidem-se, se exercitem, tá certo, né? Fala assim. E a gente se vê. Combinado? Beijo a todas, muito sucesso no tratamento de vocês e lembrem-se, vocês são maiores do que diagnóstico e vamos sim superar diagnóstico de câncer, não de qualquer jeito, mas com qualidade de vida. Tchau, tchau, gente. Obrigada.